Vamos ver a letra B. Os brasileiros estão cada vez mais desestimulados com o modelo de política econômica vigente no país. Pessoal, está errada essa questão. Não existe essa vírgula em mais. Porque quando eu digo os brasileiros, é sujeito, estão como cada vez mais desestimulados. É uma expressão que completa o sentido do verbo estar. Então aí eu também não posso separar o advérbio cada vez mais do predicativo, tá? Cortem a vírgula do mais e diga, não se separa o advérbio do predicativo. Cada vez mais é um advérbio de intensidade. Desestimulado é um predicativo. O que é predicativo? É uma palavra que tem função de adjetivo. Desestimulados é um adjetivo que eu estou dando aos brasileiros. Letra C, assisto aos principais jornais que as emissoras de TV rotineiramente exibem. Essa opção está corretíssima. Nós vamos aprender duas coisas aí. O verbo assistir, todo mundo prestando atenção para aprender. O verbo assistir, no mínimo, tem 3 regências. E a que a gente mais usa na redação é a que mais erra. O verbo assistir, com sentido de ver, de presenciar, é assistir a. Se for masculino, assistir aos. Tá? Por exemplo, o correto é eu dizer assistir a novela, com crase. Assistir ao filme e não o filme. Assistir ao jogo. Eu vou ao Castelão assistir ao jogo e não o jogo. Tá certo? Por quê? Porque o assistir aí está com sentido de ver, de presenciar, de olhar. Professor, e quando é que eu digo assistir o, com sentido de cuidar? Tá? Se eu digo assim, o médico assiste o paciente. Que eu estou dizendo que o médico cuida do paciente. A babá assiste o bebê. A babá cuida do bebê. Entenderam? Assistir o é no sentido de cuidar. Assistir ao é no sentido de ver. E pasmem, existe o assistir em, que é com sentido de morar. A professora Gorete assiste em Fortaleza. Mora em Fortaleza. Quase a gente não usa essa maneira, que é uma maneira erudita. É uma maneira muito clássica, muito formal. Mas é corretíssimo. Assistir em, no sentido de morar. Eu assisto em Fortaleza. Você assiste em Fortaleza. Você mora. Tá certo? Todo mundo pegando a dica. Quando usar o verbo assistir, na maioria das vezes, vocês usam com sentido de olhar, de mirar, de observar. Masculino, assistir ao. Feminino, assistir a, com crase. Eu assisti a cena, com crase, tá? Que eu vi. Letra sim. E por que razão a letra C está correta? Olhe, assisto aos principais jornais. Fica assim essa frase na ordem direta. Aos principais jornais, assisto nas emissoras de TV. Observe que essa vírgula depois de TV não é por causa de TV. Essa vírgula está abrindo o que rotineiramente a outra está fechando. Rotineiramente é um adjunto adverbial deslocado. Ele está no meio da frase. Rotineiramente é um advérbio de tempo. Quando que eu assisto aos jornais na TV? Todo dia, rotineiramente. Tá? Vamos dizer, professor, e quando é que rotineiramente não teria essa vírgula? Se a palavra tivesse no final da frase. Se fosse assim, assisto aos principais jornais que as emissoras de TV exibem rotineiramente.
não teria vírgula, porque o advérbio rotineiramente estaria no lugar dele, no final da frase. Como eu tirei do final e joguei no meio da frase, tem uma vírgula que abre e uma vírgula que fecha para dizer que é um adjunto adverbial deslocado. Está corretíssimo. Sabe quais são as palavras que vocês erram muito? Porque vocês não põem as duas vírgulas e trazem o advérbio, é principalmente, quando você está dando ênfase. Tá? Quando você diz apressadamente, se tiver no meio da frase uma vírgula antes e outra depois, porque o advérbio está deslocado. Vamos para a letra D, saber por que está errado. Está faltando o quê? Remédio. Eu não posso separar o verbo do complemento. Essa vírgula de faltando está errada. Vamos riscar. Vamos botar essa observação. Não se separa o verbo do complemento. Anotem, por favor. Está faltando, o corretor certamente lhe perguntaria o quê? É o objeto direto. Remédio para os pacientes que sofrem de câncer no maior hospital público de Recife. Tá? Então, não tem essa vírgula. Remédio não fica entre vírgula, porque ele é o complemento do verbo faltar. E quando ele diz, para os pacientes que sofrem de câncer, aí teria, que é para quem? Então, a letra D está falsa, porque tem uma vírgula depois de faltando. Letra E, por que está falsa? O principal problema que a população brasileira vive é, eu não posso separar o sujeito do verbo, tá? Tem antes do E, tem uma vírgula, está errada. Coloca X e diz, não se separa o sujeito do verbo. Sem sombra de dúvidas, a vírgula seria na frente do E. E fecharia em dúvida. A de dúvida está correto. Essa frase deveria ser assim. O principal problema que a população brasileira vive é, vírgula, sem sombra de dúvida, vírgula, saber lidar com a corrupção realizada por seus representantes políticos. Tá certo? A vírgula aí está errada no local. Então, a resposta correta é a letra C. Antes de passarmos para a 7ª questão, vamos a mais perguntas. Professora, na frase está escrito TV por extenso. Logo, o uso de TV, o T e o V estaria errado? Não, mas o T e o V é uma escrita jornalística. Tem corretor que aceita, outros não. Por exemplo, eu não aceito. TV é para usar por extenso, do jeito que eu botei. TV, escrito com acento no último E. Tá certo? Porque o T e o V é uma escrita jornalística. Outra pergunta. Quais as palavras que devemos evitar na conclusão para que não tenham significado pessoal? Uma delas é o acabar. Vocês corram as léguas do verbo acabar. Tem gente que diz assim, o tema é violência, e diz, para acabar a violência urbana, pessoal, bota na sua cabeça, nunca a violência vai acabar. A violência é bíblica, está lá no primeiro livro, Gênesis, Caim matou Abel. Em qualquer sociedade onde tenha seres humanos, haverá violência. Agora, umas sociedades, em algumas, a violência é mais expressiva do que outra. Então, no lugar de você usar acabar, na conclusão, você diz, para minimizar, para diminuir, para tornar menor, para tornar ínfima. Ínfima é pequena. Tem o acento no in, acento agudo. Nunca diga para acabar. Outra palavra que ela está me perguntando, eu digo palavras que eu não posso usar na conclusão, é acabar. A outra informação é, por exemplo, quando vocês dizem, a melhor maneira pode não ser para o leitor. Nunca diga na conclusão, a melhor maneira de combater a violência contra a criança, diga uma das maneiras, tá? Nunca diga que é a melhor. Porque o corretor pode ter outras que sejam melhores, tá certo? E a redação é argumentativa, você tem que convencer o leitor de que você está certo. Então, evitem acabar, evitem a melhor e não conclua dizendo que está concluindo. Tem aluno que diz assim, portanto, conclui-se que,
Você não precisa dizer ao leitor o que está fazendo. Até porque ele está vendo que é o último parágrafo e você botou portanto, que já é um conector de conclusão. Tem muito aluno que diz, portanto, conclui-se que, tire essa expressão, conclui-se que. Conclua, sem dizer o que está fazendo. Tá? Então, essas 3 expressões, elas devem ser evitadas ao máximo. Vamos pegar carona agora em escrita, na 7ª questão. Assinale o item que traz a sequência de palavras devidamente grafadas. Essa palavra da letra A, simplesmente, ela é recordista de erro. Lembre-se da palavra simples, que é com E. Então, se eu coloco o sufixo mente, vai continuar com E. Então, é simplesmente. Por gentileza, coloque o E no lugar do I. Não é simplesmente, é simplesmente com E. Está errado. Essa palavra 2, ela é ridícula. Na escrita correta, você imagine numa escrita assim, estupro. Tá correta, mas tem aluno que migra esse R para o T e fica estrupo, que é horrível. Ela está correta, a segunda, estupro, está correta. Reivindicar, tem esse N depois do rei, reivindicar, tem ou não? De qualquer maneira, tem não, mas de qualquer maneira, essa opção já estaria errada por conta do simplesmente, tá? Letra B de bola, exceção. Exceção não tem S em canto nenhum. Exceção é C e cedilha. No lugar desse SS, vocês vão colocar cedilha. No dia que nós fizemos aquela atividade ortográfica, ela foi uma das palavras citadas. Estão. Infelizmente, existem alunos escrevendo assim. Hoje mesmo, lá na mesa, quando eu estava tirando dúvida, uma aluna me mostrou, ela escreveu assim. Pessoal, é só a questão de pronúncia. Observe se eu escrevo com M, a palavra não é estão, é estã. Então não dá para entender por que alguém escreve estão com M no final. Porque a palavra fica estã. Estã, não, estão, com atió. Natalício, está corretíssima a palavra. Eu quero que vocês circulem o li, que está acentuado, de natalício. Natalício é aniversário, é a mesma coisa que aniversário. Circulem o li, que está acentuado, e coloque assim. Toda palavra, escrevam, toda palavra que a sílaba forte é a penúltima, toda palavra que a sílaba forte é a penúltima e termina com ditongo é acentuada. Toda palavra que a sílaba forte é a penúltima e termina com ditongo é acentuada, ditongo crescente. Por que que natalício é acentuado? Porque a sílaba forte é o li, é a penúltima. E termina com ditongo, 2 vogais na mesma sílaba, que é o i e o o. Pessoal, coloque exemplo, relógio. Por que que relógio é acentuado? Porque o acento é no ló, acento agudo. Porque a palavra, a sílaba forte, é a penúltima e termina em ió. Coloquem, por exemplo, bancário. Bancário é acentuado pelo mesmo motivo de relógio e de natalício. A sílaba forte é a penúltima e termina em ditongo. Bancário, mercenário, relógio, Mário, Sérgio, pátio, todos são acentuados por esse motivo. A partir de hoje, mentaliza quando for escrever a redação. Você diz assim, professora, como é que eu sei que a sílaba forte é a penúltima? Você fala baixinho, mesmo na hora da prova, está fazendo a redação, aí você quer colocar natalício, você quer botar bancário, mercenário, aí você diz assim, bancário, bancário. Aí o K é o que você demora mais, então é a sílaba mais forte. Vamos para a letra C. Simplesmente está correto com E. Exceção está correto com C e cedilha. Mas receioso não está.
porque tem o I. Receioso não tem o I. Vamos para a letra D. Freada, corretíssima, não tem o I. Você não diz, ele deu uma freada, não tem o I. Nem é como caranguejo, que o povo coloca o I, é caranguejo, sem o I. Traz, pessoal, isso é um problema, esse traz. Traz com Z e sem acento, é do verbo trazer. Traz com S e com acento, é advérbio. A lousa está atrás de mim. A cadeira está por trás de mim. É lugar. Aí é com S e acento. Mas o verbo trazer é sem acento e com Z. Tá? Então, o traz está correto e enxergar com X, correto. Então, nós vamos marcar a letra D de dado como a correta. Freada, sem o I, traz com Z sem acento, que é verbo, e enxergar com X. O que está errado na E? Receoso está correto, traz está correto, mas o que torna o item falso é o I de freada. Tá bom? Vamos às perguntas. Os 3 tópicos da redação pode ser 7 linhas ou 8 linhas. É válido para o corretor? Primeiro, eu não sei que 3 tópicos são esses. E se fosse referindo à montagem do texto, não são 7 linhas. A introdução é menor. Nós já falamos isso pelo menos em 2 encontros. Tá? A outra pergunta. Qual assunto poderia considerar na redação 2015? Qual assunto poderia cair na redação 2015? É cair. Pessoal, eu acho que se eles mantiverem o modelo das do ano passado, não dá para prever. Mas um assunto muito importante que nós já falamos, e ele vai estar nos próximos materiais de vocês, é sobre as selfies. Por que razão as selfies no volume 6? Por que razão as selfies têm sido utilizadas? O Brasil é o 2º maior país com o número de selfies postadas. Significa ostentação, significa forma de trabalhar a própria imagem. Ninguém quer botar foto feia nas redes sociais. Esse é um dos assuntos importantíssimos para o Enem. A questão da água é outro assunto que a gente não pode dispensar, que seja trabalhado, e a gente vai discutir outros temas mais adiante. Durante a argumentação na redação do Enem, posso escrever alguns dados de forma numeral ou por extenso. Nós já respondemos isso em encontros passados. É numeral seguido do símbolo. A questão da água não é para falar de crise. A questão da água é a nossa cooperação. Quem quiser, inclusive, pode pegar. Peguem esse tema. Água, 2 pontos. Cooperação e conscientização na sua forma de uso. O Enem não vai pedir para você falar de crise da água. Não é isso. Água, cooperação e conscientização na sua forma de uso. Vocês vão falar o que o ser humano precisa fazer para colaborar, para cooperar na forma de uso da água, para que ela não venha a faltar. Tá certo? Como começar usando a forma numeral e depois por extenso na mesma redação seria um erro? Seria dado estatístico, é só em número. A gente escreve por extenso de 1 a 10. De 11 em diante é numeral, tá certo? Água, cooperação e conscientização na sua forma de uso. O que é que você vai falar e convencer o leitor sobre isso? De que algumas gerações no passado, as escolas não falavam sobre isso. Então, as crises que vieram seguidas da outra, e nesse ano, em pontos diferentes do Brasil, região sudeste, a região nordeste, fez com que fosse despertado e as pessoas entendessem que é necessário colaborar. Tá certo? E os paulistas, nesse sentido, nos deram aula de como economizar esse bem precioso.
Peguem algumas palavras para vocês não repetirem a palavra água na redação, não ficar água, 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 água. Sinônimos para evitar repetir água. Coloquem mineral, mineral, coloquem líquido precioso, mineral, líquido precioso, ouro azul. Ouro azul, coloque entre aspas. Quando você diz esse ouro azul, entre aspas. Outra palavra para água, bem de consumo. Bem de consumo. Outro sinônimo, elemento que garante a vida. Elemento que garante a vida. Mananciais. Mananciais, recurso hidrológico, elemento hídrico com H, elemento hídrico com H e tem acento, que é proparoxítona. Tem quantos sinônimos? Eu ditei quantos? Quantos? 8 já bastam. Para evitar vocês repetirem a palavra água. E vão adequando, colocando conforme o contexto. Tá certo? Outra perguntinha. Eu poderia colocar uma vírgula antes de um nome? Exemplo, eu amo você, fulano. Pode, porque o fulano aí é um vocativo. O que é vocativo? Vocativo é uma expressão do latim, que no latim significa dizer vocare, chamar. Quando eu digo assim, senta aí, Mônica. Antes de Mônica tem a vírgula, porque Mônica é um vocativo, eu estou chamando a atenção dela. Apague a luz, Sheila. Apague a luz, vírgula, Sheila. Tá? E para onde o vocativo for, a vírgula o acompanha. Se eu dissesse, Marcelo, venha cá. Marcelo, vírgula, venha cá. Se eu puser no meio, se eu dissesse, ele, o Senhor dos Anéis... Fecha a vírgula, o Senhor dos Anéis. Morreu recentemente, né? O cara que fez o velho do Senhor dos Anéis. Bem, outra pergunta. Na redação do Enem 2015, poderia cair o assunto escândalo da Petrobras, no qual envolve o governo? De jeito nenhum. Não só porque esse assunto envolve... Não é o governo, né? O partido do governo. Não é só por isso. É porque o assunto não foi concluído. A Operação Lava Jato está na sua 17ª fase. Não se pode concluir um assunto na forma como ele foi e que está sendo investigado. E o aluno correria sérios riscos de fazer um texto expositivo. Posso trocar a vírgula por travessão? Em que situação? Quando for ideias intercaladas. Por exemplo, naquele caso do rotineiramente, se eu quisesse ter trocado a vírgula pelo travessão, poderia. Aspas poderiam ser colocadas em que ocasião na redação? Só se for palavras estrangeiras ou palavras com sentido metafórico. Tá? Vamos resolver outra questão para... falar dessas outras questões. Acerca do parágrafo abaixo, marque a opção em que a afirmação está correta. O parágrafo foi retirado de uma das redações de vocês. As férias sempre devem fazer parte dos momentos mais marcantes e produtivos da vida das pessoas, principalmente daquelas que trabalham e necessitam de uma pausa mais extensa. Letra A. A palavra férias está acentuada por se tratar de um proparoxítono. Falsa. A palavra férias é paroxítona. Aquela regrinha que eu dei há pouco tempo. Paroxítona terminada em ditongo crescente, seguido ou não de S. Tá? Essa questão é falsa. A palavra férias não tem 3 sílabas. Para ela ser proparoxítona, teria que ter 3 sílabas no mínimo. Ela só tem 2. Férias, tá? Letra B, a expressão das pessoas é generalizante?
Pessoal, pelo contexto, quando eu digo as férias, sempre deve fazer parte dos momentos mais marcantes e produtivos da vida das pessoas. Está generalizando? Está. Opção correta, letra B. Das pessoas em geral. Ele não está dizendo só de parte delas, de algumas delas. Por que que a letra C está errada? O termo daquelas não se refere à expressão pessoas. Se refere sim. Veja pelo contexto da vida das pessoas. Principalmente daquelas pessoas. Se refere. Letra D, o termo necessitam pode ser substituído por vislumbram. Não, necessitam é precisam. E vislumbrar é ficar abismado. Não é sinônimo. O conteúdo todo do parágrafo gira em torno do termo parte, falsa, gira em torno do termo férias. Tá? Então a resposta correta é a letra B de bola. Nona questão, do conteúdo abaixo, marque a opção que traz a afirmação correta sobre a acentuação gráfica, que é um problema gravíssimo que muitos alunos têm. Relâmpago, vamos separar a sílaba? Coloque barra. Ré, lã, pá, go. Ela é uma palavra proparoxítona. A sílaba forte fica antes da penúltima. Médico, mé, de co. Também é proparoxítona. Tem dizendo assim, são acentuadas por serem palavras paroxítonas terminadas em O. É falsa. Elas são proparoxítonas. Letra B. Prédio. Olha lá, paroxítona terminada em ditongo crescente. Relógio. Paroxítono terminado em ditongo crescente. São acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo crescente. Essa daí, letra B, que eu dei o exemplo de mercenário, de bancário, né? E aquela outra palavra que a gente colocou lá. Vamos ver porque a letra C está falsa. Cos. Cos, essa parte aqui da calça ou da saia, que a gente coloca um I aqui no Ceará, a gente diz o cós. Não é cós, é cós. O cós da calça, onde se passa o cinto, tá? O cós da saia. Palavra mas. Mas aí é um adjetivo, não é a conjunção adversativa. Se eu dissesse assim, aquelas mulheres são más, aí é adjetivo. Tem acento. Por que que tem acento? Eu botei por serem oxítonas terminadas em O e A, seguidas de S, respectivamente, falsa. Elas não são oxítonas. Para uma palavra ser oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. E essas 2 palavras aí só tem uma sílaba. Elas são monossilábicas. Mono quer dizer só um. Eu digo assim, pessoal, ó, cos. Eu digo crianças, mas só tem uma sílaba. O que está tornando essa opção falsa é porque está sendo dito que são oxítonas. Elas são monossilábicas, só tem uma sílaba. Tá? Por que que a D está errado? Tem Itajaí. E baú são acentuados por terminarem em I e U, mas não formarem ato. Falsa. Elas são acentuadas porque formam o hiato. Ó, Itajaí. Está formando o hiato do A com o I. O que é o hiato? É o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Observe que a palavra baú, baú, está formando o hiato do A com o U. Então, ele está dizendo não formarem, está falsa porque forma. Rubrica e gratuito são acentuadas pela mesma razão? Vocês se lembram que eu disse para vocês que muita gente chama rúbrica? Não é rúbrica, não tem o acento, é rubrica, sem acento. Tá? E não é gratuito. A gente escuta no rádio e a gente escuta em outros espaços. Gratuito, é gratuito. Forma de tongo e não hiato. Tá? Então a resposta correta é a B de bola. Outra pergunta. A maioridade penal pode ser um possível tema da redação do Enem? Sim. Foi um do tema que eu comentei bastante na nossa primeira aula. Outra pergunta.
possibilidades do tema da redação da maioridade penal cair no Enem? A mesma pergunta, sim. Mesmo já sendo aplicado em uma prova de redação de uma universidade, o Enem não quer saber disso não. A UES tem a forma particular dele, ele colocaria sim, sem problema, tá? Outra pergunta. O tema, manifestações de junho, o gigante acordou, poderia cair no Enem? Poderia, mas não dessa forma. Seria cobrada alguma coisa que falasse para o aluno expressar democracia, cidadania, tá certo? Mas não dessa maneira. Vocês vão usar conforme o contexto, do jeito que eu falei. Vamos para a última questão. Marque o item que apresenta conector devidamente empregado. Vocês vão aprender algumas coisas nessa questão também. O Brasil é um país o qual podemos observar grande disparidade social. Pessoal, uma dúvida enorme que os alunos sentem é de usar esse o qual e no qual. Eu uso nó com sentido de lugar. Se eu digo assim, ó, o quarto no qual você estuda, que é nele. Eu não posso dizer o quarto, o qual você estuda. Você estuda nele, então é no qual. Aqui não seria o qual, tá errado, seria no qual. Seria assim, o Brasil é um país no qual podemos observar grande disparidade social. Por que que seria no qual? Que é nele, no Brasil. O qual é ele, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, o homem sobre o qual me refiro está longe daqui. Sobre o qual, sobre ele e não nele, tá certo? Letra B, essa questão está falsa, repetindo, porque deveria ser no qual. A desigualdade social no Brasil é uma grave questão onde podemos observar que continua a atormentar a vida de muitos brasileiros. Está errado. Esse onde é um conector recordista de erro nas redações. Vamos mentalizar. Eu só uso onde com sentido de lugar só. E ponto. Eu não posso dizer onde se o sujeito ele está dizendo a desigualdade social. A desigualdade social é ela. Então vocês vão riscar o onde no item B e vão botar em que. Veja, a desigualdade social no Brasil é uma grave questão em que podemos observar e não onde. Vamos dar exemplo de onde corretamente. Se eu dissesse assim, onde está o cesto para lixo? Onde? É o lugar. Onde você mora? É o lugar em que você mora. Onde está a minha bolsa? Onde? Tá certo? Somente com sentido de lugar. Fora esse sentido, não use na redação que é errado. Vou dar outro exemplo. O sujeito dessa frase é a desigualdade social no Brasil. É tudo isso, é o sujeito. E o núcleo, que é a palavra mais importante, é desigualdade social. Desigualdade social não é lugar, é um fenômeno, tá? Por isso que está errado. Letra C. O povo brasileiro vive sobre a síndrome dos atropelos sociais. Entretanto, não perde a alegria que lhe é natural. O entretanto, a gente viu nesse encontro de hoje que ele é um conector de oposição. Aí está dando esse sinal de oposição? Está. Então a letra certa é a C. Ele está dizendo que o povo brasileiro vive com muitos problemas sociais, mas o entretanto não tem valor de mas, de porém, não perde a alegria que lhe é natural. Apesar de ter muitos problemas, o brasileiro é feliz. É nesse sentido, tá certo? Vamos ver por que a D está errada. Os jovens sempre estão na expectativa de serem bem-sucedidos e viverem um grande amor, no qual se pode observar que nem todos conseguem realizar tais anseios. Não é no qual, que são os jovens, jovem não é lugar, tá? Aqui seria os quais, que seria eles.
os quais. Por que que a letra E está errada? O inquilino desocupou o imóvel e, além disso, não pagou a dívida com o proprietário do prédio. Pessoal, I é um conector de soma, de adição. Além disso, é um conector de soma, de adição. Aí é redundante. Veja que eu posso tirar um ou outro, deixar só um e vai ficar correto. O inquilino desocupou o imóvel e não pagou a dívida com o proprietário do prédio. Se eu quiser deixar só o além disso, o inquilino desocupou o imóvel, vírgula, além disso não pagou a dívida com o proprietário do prédio. Entenderam? Aí é um erro chamado redundante, que eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. Aqui, qual a diferença de que e que sem acento? O que com acento é substantivo. Normalmente existe no final da frase. Quando eu digo você está falando de que, com acento. E sem acento, ele pode ser uma conjunção ou um pronome relativo. Porque, entretanto, não está entre vírgula, porque ele é um conector de adversidade. Ele vai ter a vírgula só antes. Depois, só se tiver uma ideia intercalada. Vamos dar um exemplo. Se eu dissesse assim, o povo brasileiro vive sobre a síndrome dos atropelos sociais. Essa vírgula é obrigatória, antes do entretanto. Entretanto, se eu dissesse uma ideia intercalada, infelizmente ou felizmente, não perde a alegria que lhe é natural. Aí teria uma vírgula depois do entretanto, mas era por conta do felizmente, que é um adjunto adverbial deslocado. Tá certo? Então, com muito carinho, a gente encerra nosso encontro hoje. Até a próxima semana com as dicas, tá? E eu gostaria... Obrigada. Eu gostaria que vocês produzissem durante a semana esse tema da água, ele é muito pertinente. E quando receberem o volume 6, vocês farão a da selfie. Como? Repetir? Água, 2 pontos. Cooperação e conscientização na sua forma de uso. Não fique só expondo coisas que o leitor já sabe. Vocês vão dar a opinião, tá bom? Bom final de semana e um feliz Dia dos Pais para quem é pai.